O poder do jejum com propósito diante do Senhor. Você conhece a história de Esther da Bíblia? Esther era uma órfã judia que foi escolhida para ser rainha no Império Persa pelo rei Assuero, após a rainha Vasti desobedecer uma ordem do rei de se apresentar aos convidados do banquete. Então, o mesmo foi aconselhado a escolher outra rainha para reinar com ele. E, neste momento, Esther é uma das moças apresentadas ao rei e ela é achada agradável aos olhos do rei. Ela era bonita, a Bíblia fala que ela tinha uma beleza encantadora e era também uma serva do Deus vivo. Esther foi criada pelo seu tio Mardoqueu, que também era judeu, incentivou a ela a esconder a sua natureza judia para que o rei não a desqualificasse na sua escolha. Todavia, os judeus não se curvam a ninguém e o rei tinha um oficial que o nome dele era Amã, e este oficial exigia que todos se curvassem a ele. Porém, Mardoqueu não obedecia às suas ordens, e Amã ficou muito indignado com isso e induziu ao rei a aceitar um decreto que o povo judeu deveria ser enforcado. Porém, o que Amã não sabia é que a rainha era judia. Esther era judia e era sobrinha de Mardoqueu. Ao saber do decreto, Mardoqueu convence Esther a se apresentar diante do rei e interceder pelos judeus, pelo seu povo. Mesmo sabendo que ela se apresentando diante do rei sem ter sido chamada poderia lhe custar a vida. Porém, antes de ela se apresentar ao rei, ela convenceu o povo judeu, ordenou a todos que fizessem um jejum de 3 dias. Por isso que lá no início do vídeo eu falei, jejum com propósito. Ela apresentou ao Senhor a sua necessidade de livrar o povo dela daquela situação de morte. E ali depois de 3 dias ela se arrumou e se apresentou ao rei, mesmo sem ter sido chamada, e o rei a recebeu com todo amor e carinho. Ao se apresentar ao rei, Esther montou um plano e convidou o rei e o seu oficial Amã para participar de 2 banquetes. O primeiro banquete ela simplesmente serviu e no segundo banquete ela apresentou ao rei o plano perverso de Amã e se apresentou ao rei como judia e que o oficial do rei estava armando contra a vida dela e contra a vida de seu povo. Desta maneira, o rei se enfureceu com a história e o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem acabou sendo enforcado na mesma forca que tinha sido feita para os judeus foi Amã, por ter enganado o rei e por ter feito este plano contra o povo da rainha. Deus entrou em ação e deu livramento para o povo pelo jejum e união do seu povo.